Fala, meus amores, tudo bem? Sala Virtual é onde você vai aprender português de verdade, meu amigo. Olha só, eu sou o professor Neto, seu professor de língua portuguesa. Vamos estudar agora o período composto, essa parte das subordinadas, tá bom? Já estudamos as coordenadas e as subordinadas substantivas. Agora vamos para as subordinadas adjetivas e as adverbiais. É importante que você se organize em relação às classificações e também em relação às funções. Como é que é isso, Neto? Bom, você percebe que as orações subordinadas substantivas exercem funções sintáticas. São 6 opções. Você lá na aula viu que podem ter função de sujeito, função de predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. São 6 funções sintáticas em relação à oração principal. Muito bem. No caso das adjetivas, você pensa assim, ó, bom, o adjetivo, tá? Ele tem função de adjunta de nominal, sempre. Então, você chega à conclusão de que a oração adjetiva também tem função sintática de adjunta de nominal. Classificação é uma coisa diferente. A oração adjetiva, ela é classificada como explicativa ou restritiva. Para você saber classificar, basta saber se tem vírgulas ou não. A oração adjetiva, quando possui vírgulas, ela é explicativa. Se não houver vírgulas, você diz que ela é restritiva. É só isso. Com vírgulas, oração adjetiva explicativa. Sem vírgulas, oração adjetiva restritiva. No caso da função sintática da oração adjetiva, você vai lá e diz adjunto adnominal. É isso, beleza? Lá na oração substantiva, quem iniciava a oração, nos casos que nós vimos, foi a conjunção integrante, tá bom? Agora, como nós estamos estudando a oração adjetiva, quem inicia é o pronome relativo. Então, faça essas anotações. Quem inicia a oração adjetiva é o pronome relativo. Qual é a classificação da oração adjetiva? Explicativa ou restritiva. Qual é a função sintática da oração adjetiva? Adjunta de nominal. Então, são 3 informações. Oração adjetiva, iniciada por pronome relativo, pode ser classificada como explicativa ou restritiva, e a função sintática dela é de adjunta de nominal. Neto, e qual é mesmo a mais importante dessas 3 informações? Bom, a mais importante é você saber classificar quando ela é restritiva ou explicativa, que, para nossa sorte, é a parte mais fácil. Se não tem vírgulas, é restritiva, se tem vírgulas, é explicativa. Vamos ver alguns exemplos? Vamos nessa. Ó. Iniciadas por pronome relativo, classificação, explicativas, restritivas. Explicativas com vírgulas, restritivas sem vírgulas. Olha o exemplo, ó. Os alunos que conheci são incríveis. Que conheci está se referindo a quem? Alunos. Bota a cabeça para funcionar. O adjetivo é aquela informação, é aquela característica atribuída a um termo, certo? Que conheci é uma informação atribuída aos alunos. Então, se eu tenho uma oração que se comporta como um adjetivo, fazendo isso, né, que é caracterizar um termo, ser uma informação atribuída a um termo, esta oração que se comporta como um adjetivo, ela tem valor de adjetivo, deve ser classificada como oração adjetiva. Se você se sentir inseguro no dia da prova para perceber que tal oração é uma informação atribuída a um termo, você vai para uma análise mais estrutural. Você já sabe que quem inicia a oração adjetiva é o pronome relativo, né? Não? Aí eu vou te passar uma manha aqui. O pronome relativo, galera, é aquele que você consegue substituir por o qual e variações. Por exemplo, os alunos, os quais conheci, são incríveis. Quando eu digo os alunos, os quais conheci, são incríveis, observe que este que eu consegui substituir por os quais, já que eu estou me referindo a alunos, masculino plural. Foi simples e rápido. Quando eu consegui fazer essa substituição, os quais conheci, eu já saquei que essa oração aqui, ó, que conheci, é uma oração adjetiva. Bati o olhão, vi que está entre vírgulas. Pronto, fechei a conta. É uma oração adjetiva explicativa. Tudo bem? Aqui, ó, paguei os boletos que chegaram. Que chegaram está se referindo a quem? Aos boletos. Pois muito bem. Se é uma informação, uma característica atribuída a um termo, eu já sei que ali é uma oração adjetiva. Para tirar a prova dos 9, o que é a prova dos 9? Coisa antiga, né? Para tirar a prova dos 9 quer dizer o quê? Para conferir, né? Você vai conferir fazendo a substituição, ó. Como eu estou falando de boletos, masculino plural, vai ficar paguei os boletos, os quais chegaram. Fechou? Então aqui você tem uma oração adjetiva. Se eu percebo que está entre vírgulas, então eu vou lá e digo que é uma oração adjetiva explicativa. No caso aqui, como ela está deslocada para o final da frase, foi só uma vírgula, claro, né? Porque quem finaliza o período é o ponto. Tudo bem? Comprei os carros que estavam à venda. Que estavam à venda está falando de quem?
carros. Mais uma vez eu percebi que esta oração é uma informação atribuída a um termo. Isso me faz chegar à conclusão de que esta oração ela é adjetiva. Para conferir, eu troco por os quais, porque estou falando de carros. Comprei os carros, os quais estavam à venda. É isso mesmo, é uma oração adjetiva. Só que agora ela não tem vírgula, portanto eu classifico como restritiva. Aqui embaixo, ó, recebi os presentes que você me deu. Mais uma vez eu tenho aí uma oração, ó, que você me deu é uma informação atribuída ao termo presentes. Portanto, é uma oração adjetiva. Vamos fazer aquela troca? Presentes os quais você me deu. Se deu certo, não tenha dúvida, é oração adjetiva. E aí, cara, como não tem vírgula, restritiva, é só isso. Beleza? Se eu perguntar para você qual é a função sintática das orações adjetivas, você já sabe. Qual é mesmo? Adjunta de nominal. É isso aí. Então, quais são as três informações? A oração adjetiva, ela é iniciada por pronome relativo. Ela tem classificação de explicativo restritiva, bastante saber se tem vírgulas ou não na construção, e ela tem a função sintática de adjunta de nominal. Qual é a informação mais cobrada, sempre em prova? Saber se ela é explicativa ou restritiva. Tudo bem? E como nós combinamos, basta observar se tem vírgulas ou não. Neto, sempre é assim? Sempre é assim, tá bom? Vamos agora para as adverbiais. Lá na nossa aula de orações coordenadas, você percebeu que o que mais valia, o que mais era importante, era perceber o valor semântico das conjunções. E lá nas coordenadas, nós tivemos 5 opções. Ou a ideia da conjunção era de adição, ou era adversidade, ou era alternativa, ou conclusão ou explicação. 5 opções. Adição, adversidade, que quer dizer oposição, alternativa, conclusão e explicação. Você lembra, né? E se você não lembra, você pode recorrer a esta aula de período composto, que é a primeira aula de período composto, né? Nós vamos ter 3, porque é um assunto muito longo. A primeira aula nós trabalhamos período composto por coordenação, né? As orações coordenadas, e as subordinadas substantivas. Nesta segunda aula de período composto, nós estamos vendo as adjetivas e as adverbiais. Na terceira aula de período composto, nós vamos ver as questões. Tudo bem? Aí fecha a conta, bem, né? A gente deixa tudo redondinho. Então, ó, nas adverbiais, você também vai dar mais atenção ao valor semântico das conjunções. Lá nas coordenadas, como eu havia dito agora há pouco, eram 5 opções. Para as adverbiais, são 9 opções. Ah, Neto, é muita coisa. Nada. Na verdade, nós temos muito mais valores semânticos do que esses 9 aí. Só que registrados oficialmente são esses 9. Aí você tem causa, não tem nada demais, ó. Causa, comparação, condição, consequência, tempo, finalidade. Pô, são ideias e valores semânticos muito familiares para todos nós, né? Usamos no dia a dia. E as conjunções, elas têm um tempero especial porque elas são polissêmicas. O que quer dizer isso, cara? Uma conjunção, ela é polissêmica quando ela tem o quê? Vários sentidos possíveis. Se eu usar numa frase a mesma conjunção trabalhando ideia de causa, não quer dizer que ela vai morrer trabalhando aquele mesmo valor semântico, não. Existem conjunções, não são todas, mas existem conjunções que num determinado contexto trabalham um valor semântico, eu mudo o contexto, ela muda o valor semântico. Então ela se adapta, né, a contextos diferentes e por isso trabalha sentidos diferentes. Você vai ver agora aqui nos exemplos. Vamos começar? Olha só. Causal. Quando eu digo assim, galera, ó, como houve pandemia, ficamos em casa. Como houve pandemia, olha a conjunção aí, ó, o como. Nesta construção, o como me traz uma ideia de causa. Observe que foi a causa para ficarmos em casa. Então, como houve pandemia, aquele como é uma conjunção causal e a oração ali também é causal. O valor semântico da conjunção é também o mesmo valor para a classificação da oração, ou seja, o valor semântico da conjunção reflete a classificação da oração. Então ela é uma oração adverbial causal. Tranquilo? Aqui, ó, se houver cuidado, venceremos. Se houver cuidado é uma ideia de condição. Eu quero que você entenda que eu estou tentando trabalhar nos exemplos as conjunções mais familiares, aquelas mais comuns, né? Mas eu não tenho só essas aqui. Lá na ideia de causa, por exemplo, no lugar do com, eu posso dizer visto que houve pandemia, já que houve pandemia, então uma vez que houve pandemia, essas ideias, ou porque houve pandemia, essas construções todas trabalham a ideia de quê? De causa. Então a ideia ali é uma só, né? Essa ideia de causa ela pode ser trabalhada de diversas formas. Nós temos muitas opções. São configurações diferentes para a mesma ideia, né?
O se houver cuidado, caso haja cuidado, desde que haja cuidado, você está vendo que a ideia de condição também é muito presente no nosso dia a dia. Obviamente, a conjunção mais trabalhada por nós é o se, mas não é a única. Por isso que você precisa ter esse cuidado para não agir de supetão, porque o perigo não está quando você encontra aquela conjunção superfamiliar trabalhando um sentido que a gente sempre utiliza no dia a dia. Por exemplo, o se é a mais comum para condição. Quando você encontra o se trabalhando condição, você está em casa, né? Você está em casa, você está numa boa, tranquilão. Agora, o se pode ser outra coisa. O se pode ser causal, o se pode ser temporal. Neto, vamos ver tudo isso. Eu nem quero que você tumultue a sua análise, o seu estudo, imaginando coisas mirabolantes. Eu só quero é que você aceite o fato de que uma mesma conjunção pode trabalhar sentidos diferentes e que não é porque você viu a vida toda uma mesma conjunção trabalhando um determinado valor semântico que você vai encontrar na prova exatamente aquele valor que você sempre viu. Você pode ser surpreendido, né? Não é tão comum assim, é quando o cara é mais maldoso mesmo, quando o avaliador é mais cruel, aí ele vai lá e tenta trabalhar uma conjunção que você sempre viu de tal forma, aí ele te surpreende usando de outra, totalmente diferente. Isso acontece, tá? Mas é mais raro, tudo bem? O comum mesmo é trabalhar em conjunções diferentes para o mesmo valor semântico, como eu fiz ali, né? Como choveu, não houve aula. Já que choveu, não houve aula. Visto que choveu, não houve aula. Porque choveu, não houve aula. Uma vez que choveu, não houve aula. Muitas opções. Se chover, não haverá aula. Caso chova, não haverá aula. Desde que chova, não haverá aula. Então, opções diferentes para o mesmo valor semântico. É mais comum em prova, tá bom? Vamos para frente. Consecutivas. A ideia é de consequência, ou seja, haverá uma causa e a partir daí uma consequência. Algumas bancas chamam de decorrência. Eles botam causa e decorrência. Mas a decorrência é o valor semântico, tá? É como consequência. Mas a classificação é consecutiva. Então, ó, estudou tanto que virou aprovado. Então, você está vendo que a ideia extremada do estudou tanto, gritou tanto, correu tanto, pediu tanto, falou tanto, a ideia extremada já me prepara para entender que o que vem ali é uma consequência. Então, na maioria das vezes, eu não posso dizer sempre, porque isso é muito flexível. O avaliador ele pode montar uma frase diferente. Não é comum, mas é possível ele mudar lá a configuração da frase, né? O mais comum é encontrar sempre assim, essa ideia extremada. Estudou tanto, falou tão alto que ficou rouco, estudou tanto que foi aprovado, correu tanto que caiu. Essa ideia extremada prepara o terreno para a consequência. Então, quando eu digo ó, que virou aprovado, é a consequência de ter estudado tanto. Então, que virou aprovado é uma oração adverbial consecutiva, porque a ideia é de consequência, tá bom? Comparativa, moleza demais, né? Você lembra qual era a primeira frase? Como, o como era o quê? Causal, quer ver, ó? Como houve pandemia, ficamos em casa. O como era o quê? Causal. E agora o como, ó? Ele estuda como seu irmão. É causal ainda? Não. Você tá vendo? Então, uma mesma conjunção pode trabalhar valores semânticos diferentes e, às vezes, várias conjunções diferentes podem trabalhar o mesmo valor semântico, tá? Aqui o como já está trabalhando é uma comparação. É muito comum também você encontrar construções assim para comparação, ó. Ela é mais esperta que José, ela é menos esperta que José, ela é tão esperta quanto José. Então, mais que, menos que, tanto quanto, tanto como, estas construções elas trabalham comparação. E aí no terreno da comparação você tem a comparação por superioridade, comparação de inferioridade e a comparação de igualdade, né? São três opções aí que você tem. Neto, eu vou precisar saber classificar isso aí. Não, claro que não, acalma teu coração. É só para você perceber que a ideia de comparação é articulada, tá bom? Então aqui ó, ela estuda como seu irmão, ele estuda como seu irmão, ideia de comparação, conjunção comparativa, oração comparativa. Concessiva, o que é uma concessão? Concessão, galera, é oposição, tá? Neto, mas eu me lembro de ter visto oposição lá nas coordenadas. Pois é, lá nas coordenadas tem a oposição, que nós chamamos de adversidade. A oposição lá na oração coordenada, você classifica como oração adversativa.
Aqui estamos no terreno das orações subordinadas adverbiais. Aqui é subordinação. Quando a oração é subordinada e você encontra a ideia de oposição, aí você diz que ela é concessiva. Tudo bem? Lá na coordenada, a oração de oposição é a oração adversativa. Nas subordinadas, a oração que trabalha a ideia de oposição é concessiva. Neto, e como é que eu faço mesmo para saber quando é coordenada e quando é subordinada, hein? Bom, você vai perceber que nas subordinadas, uma oração depende da outra. Lá não. Observe, por exemplo, quando eu digo, ó, embora tenha estudado, você acha que eu posso calar a minha boca e ir embora? Eu chego para você e digo assim, olha, embora tenha estudado, aí eu me calo e vou embora. Não faz sentido. Só dizer embora tenha estudado não rola. Eu preciso trazer algo a mais para o contexto, né? Não? Óbvio. Então, aí eu percebo que elas são subordinadas. Agora, se eu disser assim, por exemplo, ó, ele estudou bastante. Ponto. Não preciso dizer mais nada, eu não tenho link nenhum com a outra oração. Eu boto assim, ó, mas não aprendeu. Você viu que elas são independentes sintaticamente. Uma não exerce função nenhuma sintática em relação à outra. Aqui, pensa comigo, lá na oração adjetiva, qual era a função sintática? Adjunta adnominal, né? Qual é a função sintática da oração adverbial? Adjunta adverbial. Então, a oração adverbial, ela traz para o contexto um valor semântico, causa, condição, como a gente viu. Ela tem uma função sintática? Tem, sim, senhor. A oração adverbial, ela funciona sintaticamente como adjunta adverbial da oração principal, né? Então, aqui, por exemplo, ó, embora tenha estudado, eu percebi uma ideia de oposição, ó, não passou. Pô, se o cara estudou era para ter passado, né? Então, como houve esse choque, esse conflito, a gente percebe que houve uma oposição. Como são subordinadas, eu vou lá e digo que a oração é concessiva. Fechou? Conformativa, a ideia de conformidade. O que é uma conformidade? A conformidade é uma obediência a um padrão, é uma padronização. Então, por exemplo, eles agiram conforme o modelo exigia, eles agiram como o modelo exigia, em concordância com o modelo, segundo o modelo, de acordo com o modelo. Então, quando houver esta padronização, tá? Essa obediência a um padrão, você diz que houve conformidade. As mais comuns são o como, o conforme, de acordo com, segundo tal coisa. Então, quando eu parto para uma ideia de alinhamento, conformidade, eu tenho lá a oração conformativa. A manha é você tentar substituir pelo conforme, quando já não for usado o conforme. Você, por exemplo, tem lá, eles agiram como o modelo exigia, eles agiram conforme o modelo exigia. Essa troca pelo conforme te dá um pouco mais de segurança, faz você se sentir mais seguro em relação a isso, né? A ideia de conformidade. E temporal é a ideia de tempo, né? Essa possivelmente você usa no dia a dia, raramente você vai encontrar dificuldade na prova. O quando é a bandeira que trabalha tempo, né? O quando é talvez a mais usada conjunção para trabalhar a ideia de tempo. Quando tudo passar, seremos felizes. Eu quero que você entenda que o quando aqui está trabalhando tempo, mas eu não posso garantir que o quando será sempre temporal. Tenha cuidado, porque numa construção como esta, se o avaliador forçar a barra um pouco, ele pode encontrar aqui uma ideia de condição. Neto, condição se tudo passar, seremos felizes. Você percebeu? Então, depende da malandragem do avaliador. Como a questão se comporta em relação a isso? Porque se a questão trabalhar, por exemplo, assinale a alternativa em que a oração destacada apresenta valor temporal, é gabarito essa aqui, porque tem valor temporal também. Agora, se ele jogar que uma mesma oração, naquele contexto, a conjunção pode trabalhar dois valores, essa aqui seria gabarito, porque pode ser tempo ou condição. Se eu disser assim, ó, quando você acreditar nos seus estudos, vencerá. Se você acreditar nos seus estudos ou no momento em que você acreditar nos seus estudos. Observe que aí cabem tanto tempo quanto condição. Tranquilo? Beleza? Ah, Neto, é só esse caso aí? Claro que não. Vou lhe dar uma outra aqui, o enquanto, por exemplo. Enquanto é uma conjunção que me traz duas opções também. O enquanto pode ser tempo ou proporção, né? Então, por exemplo, a oração proporcional. À medida que, à proporção que. Estudamos muito à proporção que a prova se aproximava.
Então eu tenho ali a proporção que, ao passo que, à medida que é a oração proporcional, anote aí. Então o enquanto trabalha tanto ideia de tempo quanto ideia de proporção. Moleza, né não? É isso. Então vamos lá. As orações coordenadas são independentes sintaticamente, ok? Uma não exerce função sintática em relação à outra. Você só vai dizer quem é sindética e quem é assindética. Ou tem síndeto ou não tem. O que é o síndeto? Conjunção. Se tiver conjunção, aí começa a ser importante para a questão. Você vai dizer se é o síndeto, né? Se a conjunção trabalha a ideia de adição, adversidade, alternativa, conclusão ou explicação. Saiu das coordenadas, vai para o terreno das subordinadas. As subordinadas podem ser substantivas, adjetivas ou adverbiais. As substantivas exercem função sintática. São 6 opções. Sujeito, predicativo do sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e aposto. As adjetivas são iniciadas por pronome relativo, são classificadas como explicativas ou restritivas e possuem função sintática de adjunta de nominal. As adverbiais trabalham valor semântico. São 9 opções: causa, condição, comparação, como nós vimos aqui, né? Incluindo a proporção. Então são 9 valores semânticos. Para você saber que valor semântico você tem ali no contexto, leia com atenção, dê uma atenção especial, uma moral especial para a conjunção. O valor semântico vai ser a classificação da oração. Dizer que a oração é adverbial temporal é a classificação dela. A função sintática da oração adverbial é adjunto adverbial. Beleza? É isso. Na próxima aula nós vamos trabalhar questões. Beijo no teu coração, valeu, fui!